A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? Meus irmãos, eu louvo a Deus porque Deus, Ele não me deixa enganado. Deus, Ele não me deixa enganado. Por isso eu louvo a esse Deus, que é um Deus tão maravilhoso na nossa vida, né? Tava vendo um vídeo aí, meus irmãos, do Ronilson Ferreira. Que confusão que esse rapaz tem colocado, né? Cabeça de muita gente aí. Seus seguidores, né? Seus seguidores têm que tomar cuidado, né? Tava vendo um vídeo dele aí onde ele não crê no quarto evangelho, que é o livro de João. E aí, meus irmãos, o que é que ele fala? Ele fala que não crê no livro de João, porque o livro de João não tem o que tem em Mateus, não tem o que tem em Marcos, não tem o que tem em Lucas. É um livro que não tem. E aí eu fiquei com aquela dúvida na mente. Eu digo, mas João não é Marcos? Marco não é João? Eu fiquei com aquilo na mente, né? Fiquei com aquilo na mente, porque realmente o livro de João não tem as coisas que tem no livro de Mateus e nem no livro de Marcos. Mas eu fiquei meditando, mas João não é Marcos? Porque se João é Marcos, então João já escreveu do livro de Marcos. E o que está no livro de Marcos, está no livro de Lucas, está no livro de Mateus, não é? Eu fiquei, mas João não é Marcos, né? Fiquei aquela dúvida. E aí, meus irmãos, orando hoje de madrugada, orando, né? Orando. E aí eu tive uma visão com o capítulo 14 de João. Eu li essa mensagem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Eu lendo essa mensagem. O que Deus quer dizer com isso então, né? Quer dizer que o livro é verdadeiro. Que foi Jesus Cristo que falou essas palavras, não foi ninguém que inventou. E aí, meus irmãos, a minha dúvida caiu por terra, né? Minha dúvida caiu por terra. De que o livro de João, ele é verdadeiro. Não é o que o Ronilson está pregando por aí, não. É verdadeiro o livro de João. Aí me tirou a dúvida, né? As visões que eu passo aqui, muitos não crê, não é? Porque quando tem visões aí que eu passo, as pessoas até saem do canal, não é? Até saem do canal. Muitas das visões que eu passo aqui, as pessoas não crê. E o que é que eu posso fazer, né? Bem-aventurado é aquele que crê. É bem-aventurado aquele que crê. Eu não posso fazer nada se você não crê nas visões que Deus me dá. Mas eu tive essa visão, meus irmãos, com o livro, com o capítulo 14 de João. E aí tirou toda dúvida. Eu não tenho dúvida que o livro de João ele é verdadeiro. Não é um livro aí que nem o Ronilson Ferreira fica aí blasfemando, né? Blasfemando. E se a gente meditar direito, né? A pessoa que não tem o Espírito Santo não pode escrever um livro que nem o livro de João, não é? A oração de Jesus, por exemplo, né? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele vai fazer uma oração daquela ali, de que maneira? De que maneira que ele vai fazer uma oração daquela, né? Mas o Senhor me levou mesmo, foi para o capítulo 14, me tirando toda dúvida. E por isso que eu digo, eu louvo a Deus por isso, né? De que Deus não me deixa confuso. E aí, meus irmãos, a gente vê no capítulo 10 de Mateus, Jesus ali chamando os 12 discípulos. O Marco, ele não se encontra ali. Onde dá a entender que João é Marcos. É isso que dá a entender, que João é Marcos. Então, se João é Marco, e ele escreveu o livro de Marcos, então
Não tem nada a ver de você não querer aceitar o livro de João, né? Porque o que está no livro de Marcos está em Mateus, está em Lucas. Então eu creio assim que o livro de João já é um livro assim que ele escreveu assim, não é? Que não precisava repetir mais porque já tem o livro de Marcos. Então a gente não vê Marcos no meio dos 12 ali quando Jesus chamou eles para obra, né? Para o evangelismo. A gente vê ali João, mas não vê Marcos. O Marco, eles aparece aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e versículo 36. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tomemos a... Tornamos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Então foi isso que eu entendi, que João é Marcos. É isso que eu tenho entendido, porque lá no capítulo 10 de Mateus, ali Marco não aparece, quem aparece é João. E aí nesse versículo aqui aparece João chamado Marcos, onde dá a entender que João tem o apelido de Marcos. Então se já existe o livro de Marcos, que João escreveu, então não tem por que ficar fazendo confusão com o livro de João, porque o que tem em Mateus e o que tem em Marcos não tem no livro de João, porque assim João já tinha escrevido o livro de Marcos. Então não é preciso fazer essa confusão que o Rony está fazendo. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Será que alguém está entendendo? Escreva aqui embaixo, né? Escreva aqui embaixo nos comentários se você entende que João é Marcos, né? Porque se João é Marcos, não tem por que Ronilson fazer essa confusão com o livro de João, né? Não tem por quê. Porque ele já tinha escrevido o livro de Marcos. Que o que tem em Marcos tem em Mateus, tem em Lucas. Não tem por que ficar rejeitando o livro de João e blasfemando. E tem mais, e as cartas de João? Quer dizer que não vale? Porque é umas cartas diferentes do Evangelho, diferente de Mateus, diferente de Lucas, diferente de Marcos. Quer dizer que as cartas de João não valem, então? Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, porque Deus me tirou essa dúvida. O Senhor me levou no livro de João, capítulo 14. E lá eu lia: Não credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: Vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. E aí, meus irmãos, me tirou toda a dúvida, né? Mas, meus irmãos, a gente precisa vigiar, precisa orar, precisa buscar a presença de Deus, porque tem se levantado cada coisa por aí, né? Que só a misericórdia de Deus. Mas graças a Deus, que quando a gente está sendo fiel a Deus, andando nos seus caminhos, o Senhor, Ele não deixa a gente confundido. Sempre que tem alguém colocando tropeço, querendo fazer os servos de Deus tropeçar, Deus vai lá e tira a dúvida. O próprio Deus vai lá, tira a dúvida, né? Não deixa o seu servo confundido. E aí eu louvo a Deus, meus irmãos, por isso, né? Que aí essa dúvida caiu por terra. No meu entender, João é Marcos. João tem esse apelido de Marcos. E tudo indica que foi ele que escreveu o livro de Marcos. Então não tinha por que ele escrever um livro de João e escrever as mesmas coisas que está lá em Mateus, porque ele já tinha escrevido o livro de Marcos, né? Então,
É melhor o Ronilson pensar direito nisso aí. Eu queria até que ele me explicasse, né? Queria até que ele me explicasse aí se João é Marcos. Porque pelo que eu tô vendo aqui, parece que João é Marcos. E aí ele escreveu o livro de Marcos. Que o que tem Marcos, tem Mateus, tem Lucas. Não era preciso ele escrever o livro de João, repetindo as mesmas coisas, né? Então isso não é motivo da pessoa rejeitar o livro de João e ficar blasfemando aí, dizendo que é o quarto evangelho escrito pelo catolicismo, né? O pessoal católico não ia escrever também ó, uma oração tão inspirada que é o capítulo 17, né, de João. Aquela oração ali muito inspirada, a pessoa precisa ter o Espírito Santo, né? Precisa ter o Espírito Santo. Então Deus ele me tirou essa dúvida, não é? Me tirou essa dúvida isso no capítulo 14 de João. Deus me tirou essa dúvida. Me tirou essa dúvida porque quem era que estava falando ali? Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. É isso que o Senhor está falando. Quem é que estava falando? Foi o catolicismo? Foi o católico? Não foi, foi o próprio Jesus. E aí, meus irmãos, vocês comenta aqui embaixo, né? É bem-vindo as suas opiniões, né? O que você acha, né, do Ronilson pregar isso aí? Ronilson que era um professor da escola dominical da Assembleia de Deus. Mas eu vejo esse rapaz aí como uma pessoa que está desviado. Desviado porque fala cada coisa, né? Os vídeos dele nenhum se cumpre. E por que que não se cumpre? Por quê? Porque ele não está entendendo o que a palavra de Deus está falando. Ele não está entendendo as profecias. Que se ele entendesse, se cumpria. Não é? Ele falou que o anticristo se manifestava agora na Copa do Mundo. Cadê? Não aconteceu nada. Que a igreja seria arrebatada. Em abril, que já se passou. Não aconteceu nada. Por que que não está acontecendo? Porque ele não está entendendo o que está lendo, né? O que está estudando. E eu entendo que esse rapaz aí, ele está desviado do evangelho, né? É muitas heresias, né? Muitas heresias. E aí, meus irmãos, as pessoas que são inscritas no seu canal têm que vigiar. Tem que vigiar para não ficar aí cheio de heresias, né? Tem que vigiar. Eu louvo a Deus, que eu já falei e repito, que Deus ele não me deixa enganado. Deus me tirou essa dúvida. Hoje de madrugada orando, né? Orando, Deus me tirou essa dúvida. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o livro de João é um livro que o apóstolo João escreveu. Mas para ele não, para ele foi o catolicismo que escreveu, né? Que esse livro não tem inspiração. E aí você, quando começa a ler ali aquele capítulo 17 de João, você vê ali o quanto ele é inspirado a oração de Jesus ali, né? Para ele pegar e soltar uma blasfema dessa daí. É preciso a gente vigiar, e principalmente os inscritos, né? O canal dele aí. Ele lança vídeo, depois, quando não se cumpre nada, ele some. Passa anos sem aparecer. Depois, meus irmãos, quando ele vê que as pessoas esqueceu, né? Ele aparece novamente. Então é preciso tomar muito cuidado. Então fica aí, meus irmãos, esse vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe. E creia, meus irmãos, nas revelações. Eu sei que tem muito escândalo por aí, mas creia, porque tem pessoas que estão saindo do canal quando eu passo alguma visão, alguma coisa assim. As pessoas até saem, né, do canal. Mas todo mundo não é um só, né?
Pessoas por aí que realmente não têm o temor de Deus, que inventam visões, não é? Essas pessoas, elas vão se acertar com Deus, né? Vão se acertar com Deus. Que Deus assim vos abençoe.